cenário novo na economia. Com coronavírus no radar, as peças do jogo mudaram. E hoje o Cafeína mostra como se configura essa nova conjuntura do dólar alto, juros baixos e crescimento menor. E as perspectivas atualizadas para 2020. E no quadro Carreira 4.0, a primeira empresa brasileira a eliminar o expediente de quarta-feira e testar a semana de trabalho de 4 dias. Você já se inscreveu no nosso canal? Toca o sininho porque eu dobrei a meta e agora a gente precisa chegar a 50 mil inscritos. Acompanhe também todos os nossos conteúdos pelo investnews.com.br. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cafeína. Com o coronavírus se espalhando pelo mundo, nós temos um novo cenário completamente diferente na economia. E como as notícias não param de chegar, a gente vai fazer uma pausa para te atualizar, caso você tenha se perdido no meio de tanta informação. Então bora para o nosso telão. A gente começa aqui com o dólar. Então, qual que é o nosso cenário atual? A gente tem o dólar em R$ 4,02 em janeiro. Agora, na sexta-feira, fechou a R$ 4,63, então uma alta de mais de 15% aí no ano. Quais são as perspectivas? O ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que o dólar pode chegar a R$ 5,00, inclusive a fala dele foi polêmica, né, Sami? Foi, porque ele falou que disse posso que se o falar governo agora, for... que não estou deixando eu falar. Se então, o governo fizer sim, besteira, senhora. né, pode chegar a 5. Exatamente. Pode foi falar o que agora. Ele falou. Se o governo fizer besteira, ele chega a 5. E tem o Focus do Banco Central. E o Focus do Banco Central prevendo, ele falou que não vai mais falar, gente. E o Focus do Banco Central prevendo o dólar a R$ 4,20. Lembrando que daqui a pouquinho sai o novo Focus atualizado, sai toda segunda-feira. Mas a gente pegou aí o último número de sexta. Então, os economistas das principais instituições financeiras do país prevendo o dólar a R$ 4,20 no fim de 2020. Sami, o que você acha dessa conjuntura aí? Você acha que o dólar fica acima de 4,20? Não, certamente acima de 4,20. Daqui a pouco a gente vai ver o Focus. O câmbio é livre, né? Você sabe que agora deve ter logo na abertura, né? Isso já foi anunciado. O BC tinha anunciado na sexta-feira que fará um leilão de $1 bilhão das 9h10 às 9h15 desta segunda-feira. Isso é para acalmar um pouco o dólar, mas o câmbio é flutuante. Então ele tenta sinalizar, evitar essa oscilação grande, evitar a especulação, mas o câmbio é livre. Acredito que possa chegar sim e não tem muito o que fazer. Claro, à medida que ele começar a influenciar a inflação, o Banco Central deve agir subindo os juros para atrair dólar, mas ainda não é o caso, pelo menos previsto pelos analistas e economistas. Muito bem, eu conversei com algumas fontes, alguns economistas, para ver quais são as perspectivas, o que eles também acham em relação à economia. E uma das pessoas que eu conversei foi a Helena Veronese, que ela é economista-chefe da Azimuth Brasil Wealth Management, que é uma gestora de patrimônio. E o que ela fala? Que na China já há uma expectativa de que o vírus, o contágio já está se desacelerando e há uma expectativa de que em 3 meses a situação vai estar bem controlada. Ela falou que se isso se repetir para o resto do mundo, a gente também pode ter um cenário de um primeiro semestre ruim aqui no Brasil, mas um segundo semestre um pouco melhor. Então vamos ver um pouquinho do que ela falou. A gente entende que o principal impacto, pelo menos no primeiro momento, vai ser na produção, até porque boa parte da indústria brasileira depende de peças importadas da China, que está com uma restrição bastante forte às suas produções. A grande questão aqui é o tamanho e a duração dessa epidemia, tanto no Brasil quanto no mundo, para a gente saber qual vai ser o tamanho do impacto. De todo modo, enquanto a gente ainda tiver esse cenário de incerteza, a tendência é de dólar para cima, é de dólar pressionado. Não dá para dizer qual é o teto do dólar, né? A gente podia, uma semana atrás, falar que o teto seria 4,50, 4,60 e já está acima disso. Mas, conforme as preocupações e as incertezas em torno do coronavírus forem se dissipando, a tendência aí sim é de uma apreciação um pouquinho maior do real. Muito bem, então a Helena falando aí, e um comentário final dela é que o fato de a gente não ter um cenário claro é o que traz toda essa incerteza ainda para o mercado. A gente vai ver agora então mais uma tela mostrando as quedas das moedas em todo o mundo em relação ao dólar, e a moeda que mais caiu em relação ao dólar neste ano foi o real. Aqui no Brasil, a nossa moeda se desvalorizou quase 13% em relação ao dólar. O segundo país com a maior desvalorização foi a África do Sul, com quase 11%, Rússia com 9,59%, depois Chile e Colômbia.
Sami, o pessoal está falando assim, então a gente tem a moeda se desvalorizando em todo mundo porque as pessoas buscam segurança no dólar em momentos de incerteza, mas você acha que o fato de a nossa economia estar fraca ou as reformas ainda estarem demorando um pouco prejudica ainda mais esse cenário e explica o nosso real ter se desvalorizado mais do que outras moedas? Olha, você repara bem, todos esses países são emergentes, países em desenvolvimento. Agora, tem a questão dos juros. O Brasil nunca trabalhou, pelo menos na série histórica da Selic, com um juro nominal tão baixo, mas também um juro real tão baixo. Então, a gente tem aí a taxa de juros brasileira em 4,25, daqui a pouco a gente vai falar que deve cair mais, mas com uma inflação batendo 3,20. Então, é menos de um ponto, mas menos não, mas é praticamente um ponto percentual de taxa de juro real, mas ainda tem imposto, então é uma situação incomum no Brasil, na história do Brasil. Agora, as reformas atrapalham, sem dúvida, a insegurança política atrapalha, e é um problema dos poderes que não é de hoje, né? O governo tem uma ideia, o ministro da Economia se junta com o presidente, mas nem sempre consegue aprovar nas outras instâncias. Muito bem, então vamos para os juros. Você já começou a falar aí um pouco das perspectivas. O que a gente tem no cenário atual? A nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, está em 4,25% ao ano. Então essa é a meta definida ali pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. A próxima reunião está prevista para os dias 17 e 18. É aí que o Banco Central vai definir a nova meta da taxa Selic. E aí qual que é a perspectiva? De um corte em março. Então a maior parte aí do mercado já espera esse corte em março, um corte de 0,25 ponto percentual na taxa, então levando a taxa para 4% ao ano, mas a gente ainda tem o Focus, o boletim do Banco Central, esperando uma Selic em 4,25% em 2020, mas alguns economistas, algumas instituições financeiras já prevendo que a nossa taxa Selic pode chegar a 3,5% até 3,75% ao ano em 2020, destoando um pouco do Focus. Sami, a gente tem então essa previsão aqui de taxa de Selic menor. Mas o que está acontecendo? Com o dólar alto, a gente tem uma certa pressão na inflação. O dólar influencia preços desde remédio até o preço do pãozinho. Então, também algumas pessoas estão começando a falar, mas talvez a taxa Selic não caia tanto. Explica isso para a galera. Não, obviamente, com taxas mais altas, se o Brasil subir a taxa, você tem mais investidores no Brasil falando que paga mais, e você também tem uma retração do consumo. Mas a economia brasileira é pouco dolarizada hoje. Eu não acredito que com o dólar mais alto, ainda que chegue a 5, deve causar efeitos da inflação. A gente não pode esquecer que a gente tem uma inflação que tá abaixo do centro da meta. Então, a inflação estava, se eu não me engano, está 3,19 ou 3,17, alguma coisa assim, e deve sair daqui a pouco, mas não é uma preocupação. Então, acredito que não, ainda que você tenha influência de produtos importados, de produtos exportáveis, porque o mercado internacional paga mais, de pãozinho, que você falou, o trigo, é um commodity, mas não acredito nisso. Agora, para março, agora dia 18, a gente tem a reunião do cupom, deve cair provavelmente 0,25 ponto percentual. Tem gente acreditando em meio. Agora, eu já vi casos de análise falando aí em 3,25. É possível no final do ano, mas não acho que seja, neste momento, o cenário mais provável. Muito bem. A gente conversou também com o Fábio Astraucas, que é economista e presidente da consultoria Cigen, que é uma consultoria econômica. E ele também falou sobre as perspectivas, sobre o que ele espera para a nossa economia. Vamos ouvir. Com o coronavírus assumindo proporções de pandemia, nós podemos esperar, primeiro, uma continuidade do dólar alto frente a outras moedas, não só o real, mas também outras moedas, então não é de se estranhar a continuidade de um dólar a 4,50, 4,60, 4,40, ou até um pouquinho mais alto do que esses níveis. Devemos esperar também uma queda dos juros na próxima reunião do Copom, uma queda da Selic, por conta também de uma projeção de desaquecimento mundial, consequentemente uma queda do PIB também, das projeções de PIB, que não seriam surpresa, porque essa vai ser uma crise que vai se alastrar por mais tempo, ela vai durar mais tempo. Não há um cenário hoje de reversão do crescimento do coronavírus, pelo menos até o final do mês de maio, e, portanto, isso já é tempo suficiente para desaquecer a economia brasileira e do resto do mundo, e frustrar qualquer expectativa de crescimento do PIB, que não surpreenderia também que ficasse na casa
de 1,5% ou até um pouco menos de crescimento para esse ano. Então tá aí a expectativa do Fábio, que fala que a gente não deve ter uma reversão dessa crise ou da disseminação do coronavírus, pelo menos até maio. Sami, vamos então para a nossa terceira e última tela de hoje, mostrando aí as perspectivas então para a economia num cenário mais geral. Então, isso é o Focus. Isso é o Focus. Então o Focus, que daqui a pouquinho deve sair, pode trazer uma mudança nisso, mas a gente tem o Focus então prevendo o PIB em 2,17% para 2020. As reformas, então, o que pode afetar aí nossa economia, as reformas que ainda estão sem um prazo definido de quando vão acontecer, a reforma tributária, a reforma administrativa, que são muito esperadas pelo mercado. E a gente tem as perspectivas aí de bancos e consultorias, eles esperam PIB entre 1% a 2%, vários deles revisaram suas perspectivas para a economia com a crise do coronavírus. E aí o cenário externo pesando. Eu conversei com o Simão Silber, que é professor da FEA, da Faculdade de Economia da USP, e aí o que ele falou? Ele falou que a gente pode ter um cenário nesse ano parecido com o do ano passado. Então, no ano passado a gente teve Brumadinho no primeiro semestre, pesando aí para a economia. Nesse ano é o coronavírus pesando aqui no primeiro semestre, mas ele acha que as reformas ou o andamento mais lento das reformas não é o grande problema. Ele acha que o grande problema é o cenário externo, essa crise no cenário externo que pode afetar nossas exportações. O Brasil não é tão internacionalizado assim. Claro que afeta, mas eu diria que as reformas são fundamentais para a gente chegar mais perto de 2%. Vi já vários relatórios, não vi ninguém com 1 ainda, mas já vi 1,4, 1,5. É uma história que se repete, né? Ano passado, lembrando que a gente começou o ano com 2,5%, que nem começou esse ano, mas acabou fechando o ano passado um PIB de 1,1%. Espero que não aconteça. Se bater 2%, eu estou feliz, mas como você ressaltou, 2,17%, esse é o último Boletim Focus. Mas às 8h30 da manhã sai o novo, a gente vai atualizar, vai ser fundamental, porque as bolsas caíram muito na semana passada, o que obviamente está implícito uma piora da economia para esse ano. E o Simão Silber, alguns economistas também já estão falando, se nesse ano a gente não tiver um crescimento de 10%, que é algo muito improvável, a gente vai ter uma década perdida aqui no Brasil para a economia. E mais um comentário que o gestor de multimercados do Fundo Verde, que é um dos principais fundos aí do mercado, ele disse que ainda não dá para saber o piso dos ativos, então não dá para saber ainda qual que é a mínima que os ativos vão chegar, mas ele falou assim, que com a impressão geral no mercado é que com o verão chegando no hemisfério norte, isso vai contribuir para conter a disseminação do coronavírus e aí o mercado tende a reagir, então ele vê que os preços podem chegar, o mercado pode agora estar com boas oportunidades, mas o que ele fala? Que as oportunidades em ativos de risco têm que ser aproveitadas com muito cuidado, que a pessoa tem que comprar no momento certo e adicionar a dose certa de risco à carteira. É difícil saber qual ponto, qual que é a dose certa, assim, estruturalmente a fala está perfeita, mas na prática a gente não sabe, obviamente quem está vendendo acha que vai cair mais, ninguém seria tonto de vender algo se achar que estava na mínima e que só vai subir. Fato é, a Bolsa chegou a beirar 120 mil pontos, né? E agora ela está 97.996. Esse é o último valor, o valor de sexta-feira. Voltou para o patamar de agosto de 2019. A gente está querendo, sempre a gente fala de longo prazo, não dá para garantir. Agora, esse negócio tá barato, eu vou comprar mais. Não existe promoção de ação. O gerente ficou louco, tudo por metade do preço. Isso existe no shopping, em ação não. Se a ação cai é porque existe uma revisão de cenário. Pode ser que a maior parte do mercado, quem esteja vendendo, tenha um cenário diferente do seu. Possível, talvez você esteja certo. Mas achar que você é o único esperto do mercado é muito complicado. Eu acredito, por isso, em teses de longo prazo, em gestão de risco e, obviamente, você saber o perfil que você tem. Vou colocar o nosso card do nosso programa falando sobre as estratégias para vencer na Bolsa. Muito bem. Ô Sami, e última pergunta que eu te faço. Diga. Você, uma pergunta pessoal aí, Diga. mas a ver com o nosso assunto. Pois você, na tua vida pessoal, Na quando minha tem vida esses pessoal. momentos de crise, já passou por muitas crises, Samidana? Sim, sou velho, né? Tô brincando. Ô Sami, mas você na tua vida pessoal, você muda alguma coisa na tua estratégia, na tua vida pouco. pessoal, se planeja mais quando tem algum momento de crise, assim? Eu revejo a estratégia. Eu sou muito
muito ligado a métodos quantitativos, então eu olho muito os fatores de risco do mercado, eu uso um modelo que todo mundo pode acessar aí, do NEFIN, que é o Núcleo de Estudos em Finanças da USP, que é um modelo de vários fatores de risco, então eu olho esse modelo, vou lá e vejo os fatores de risco. Mudo pouco. Você mantém a calma. Eu mantenho a calma e eu acho que risco faz parte. Agora, tem muito gestor que o cara estava se achando super-homem, que a bolsa subia 10, ele subia 15. Eu fiz um monte de conta no passado, os caras me xingaram, burro, falando, esses caras aí não são bons gestores, só estão tomando mais risco, a bolsa subindo, está subindo mais. Se você quer saber se seu gestor é bom, dá uma olhada. A bolsa caiu 10, vê quanto ele caiu. Se ele perdeu mais que 10, aí talvez não seja tão bom assim. Então, você tem que olhar essas coisas principalmente se você vai para fundos. É difícil bater o mercado. E bater o mercado não é bater o Ibovespa, é bater ajustado ao risco. Só que quando o risco é muito maior do fundo, e muitos são, você fica com a falsa impressão na alta que o gestor é mais competente do que ele é. Fica aí a dica, tem muitos gestores twitteiros, muitos gestores que lacram nas redes sociais, mas quando você faz a conta eles não são tão bons assim. Hashtag semipolêmico, mais uma boa dica aí pro pessoal que quiser fazer a lição de casa. Mas agora é hora do quadro Carreira 4.0, que eu tava com saudade. Vamos ver aí, então, na nossa tela, qual que é a notícia que a gente traz agora no nosso quadro Carreira 4.0. Os assuntos mais discutidos do LinkedIn na semana passada, entre os assuntos mais discutidos, essa empresa Zidog, que é uma empresa de produtos para pets, foi a primeira brasileira a encurtar a semana de trabalho, inclusive matéria da Cláudia Gasparini, trabalhou comigo na Exame, Samidana. O que você acha disso? Vamos instituir aqui? Não sei, vou perguntar para a audiência. Vocês querem fazer isso? Vocês querem que o Cafeína tenha só 4 dias por semana? Vocês põem aí, a gente faz 4 cafeína. Você quer dar folga pra Pri? Quer dar folga pra Pri? Quer que só a Pri apresente? Vamos lá, eu fico tranquilo. Ele tá chat. Não, porque falam que eu não posso falar. Porque é mansplaining. Então eu vou ficar quieto. O que eu acho que é mulher, escreveu, tem toda a razão no que ela escreveu. Muito bem. Tá aí o Sami. Em homenagem à Semana da Mulher. Não, eu e o Sami, a gente se dá super bem, viu, gente? A gente faz umas brincadeiras aqui, ele brinca comigo e tal, mas a verdade é que a gente se dá super bem e eu adoro trabalhar com você, viu, Sami? Não fica triste, ele fica tristinho. Mas não fica eu triste. Sigo ordens aqui, então, eu só sigo ordens. Mas retomando o nosso assunto, pra gente não desvirtuar Não, nós aqui. tem que medir produtividade, esse negócio de ficar fazendo isso, me parece, o que eu acho. O que eu acho? Que essa empresa quer aparecer. Eu acho que eles não fizeram estudo nenhum, vão fazer lá para dar manchete. Agora, eu quero ver o que eles fizeram de produtividade. Eles falam o que eles fizeram de avaliação? É achismo. Falam uma coisa. O que eles falam? Eles falam o seguinte, que assim, o day off é na quarta-feira, para não ser um fim de semana prolongado. E aí o CEO deles, o Felipe Diz, disse para Forbes, na matéria para Forbes, que a ideia é incentivar que as pessoas usem as quartas-feiras para recarregar as baterias e passar um tempo com a família, porque elas ficam mais produtivas depois. A família ninguém trabalha, a família do cara daqui tem que namorar e casar com alguém da Zidog, porque o mundo inteiro trabalha quarta-feira. Ou você quer que o supermercado não abra? Eu acho que é o tipo clickbait. Isca para cair na mídia. Aí a notícia. Agora, para mim, se não mostrar estudo, não fazer experimento, é tudo um achismo e é uma questão de autopromoção. Por isso, eu não tenho o que acrescentar mais. Ô Sami, quando você falar coisa muito polêmica, agora eu vou começar a botar um X na edição. Bota um X. Eu vou pensar, mas talvez eu coloque e eu sobre essa sua fala. Que eu vou contar mas, o final da série. Só uma coisa. Ixi, Maria. Só uma coisa. Fato foi uma das matérias mais lidas do LinkedIn. Claro. Ou seja, as pessoas querem day off. Claro que querem. Agora, ganhar menos ninguém quer. Ir no supermercado e estar fechado, ninguém quer. Ir no médico e não ter consulta, ninguém quer. Então, quer dizer, eu também quero. Eu quero trabalhar um dia por ano e ganhar o todo. Mas, assim, e assistir Hunters. Não, Hunters tem o final, que é o cara. Gente, não. O cara, você acha que ele é o... Vou botar a professora do Snoopy em você. Bom, chega. O que tem? Acabou aqui. É isso. Tem. Era pra ser uma discussão super, assim, cabeça sobre isso.
Mas então fica aí a reflexão super assim, leve e tranquila de Samidana em relação ao day off que eu ainda vou tentar instituir aqui. Põe aí nos comentários o que vocês acham. Não, mas tô brincando. Agora falando sério, realmente eu gosto de fazer o cafeína todos os dias. Então talvez... Eu não sei. Eu não abrisse mão. Reclamam tanto, então eu também posso. Eu posso fazer o show do Sami, que vai ser uma vez por mês. Eu vou fazer da rede e vou fazer 3 minutos só. E aí o resto... O que é o show? Não, eu vou inventar quando eu for demitido aqui do Cafeína. Quem que vai te demitir, se você é o chefe? Não, vai ter, tem chefes aqui. Entendi. Primeiro tem o público. Se o público quiser que a Pri fique sozinha, deixa aqui. A Pri fará sozinho o Cafeína. Se quiserem que eu faça o show do Sami mensal, eu vou fazer o show. Se quiserem que eu continue Gente, por favor, não tire o Sami de mim, tá? Que ele me ajuda. Ali, não tirem. Bota ali que eu vou ler. Não tirem o Samidana. Eu faço o que o público quer. Eu quero agradar o público. Nem que isso cause a minha ausência. Ai, meu Deus. Tá ele bom? tá carente. Então vamos lá. É isso, Boa gente. semana a todos. Boa Meio-dia semana. 30, Flash com Priscila Yasbeck. 19h30, Doni Denútil. E eu, até segunda ordem, estarei amanhã no Cafeína ao vivo às 6 da manhã. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Tchau, galera.